Bom dia, segundo ano, tudo bem? Aula de Química, professora Fátima. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Frase da semana: mesmo que você não esteja com a menor vontade de fazer, levante-se e faça. Isso se chama disciplina. Bom, nós já vimos, eu fiz algumas aulas, claro que não vocês me vendo, sobre soluções. Lembrando que para eu ter uma solução, sempre eu tenho que ter uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? Aquela que tem uma única fase. É aquilo que não dá para eu ver quando eu misturo alguma coisa. O conteúdo que eu vou explicar para vocês hoje, eu vou explicar 3 assuntos: massa da solução, título e porcentagem. O que é uma solução? Em uma solução, nós temos um soluto e um solvente. Quem é o soluto? A substância que vai ser dissolvida. Quem é o solvente? Na maioria das vezes, a água. E solvente, ela é a água chamada de solvente universal, porque ela dissolve praticamente tudo. E tem aquela frasezinha que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vamos lá. Massa da solução. Massa da solução é representado pelo M. Então, sempre que eu tiver somente M, eu estou falando da massa da solução, da massa total. M1 representa a massa do soluto, aquilo que eu vou dissolver. M2, a massa do solvente, aquilo que eu vou usar para dissolver o meu soluto. Título, ele é representado por essa letra grega, a letra tal. E para eu determinar título, é a massa do soluto sobre a massa total. Título é um número que sempre tem que ser menor do que 1. Ele nunca pode dar 1. Se deu 1, você está errado, faz de novo. E ele não tem unidade, certo? Ele é adimensional. Porcentagem, título vezes série. Lembrando que massa da solução dá em gramas. Título, como nós já vimos, ele é adimensional, ele não tem medida, ele não tem unidade. E porcentagem por cento. Então, o que é o título? Onde a gente usa título no nosso dia a dia? Então, nós temos aqui, por exemplo, o soro fisiológico. O soro fisiológico. Precisei pausar o vídeo por causa dos meus cachorros, tá, gente? Voltei. Isso tudo é normal, é natural. Então, onde a gente usa título? Então, por exemplo, o soro fisiológico, que no soro fisiológico é escrito assim: 0,9%. O que significa isso? Isso daqui tem a ver com a porcentagem. E eu descubro a porcentagem a partir do título. Então, 0,9% significa que eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 100 ml de solvente, certo? Então, tudo que a gente olha nos rótulos que vem uma porcentagem, está indicando a porcentagem que eu determino a partir do título. Porque o título ele indica a quantidade de soluto dentro de uma solução. Por exemplo, o álcool 46%. O que significa o álcool 46%? Aquele que a gente compra lá no supermercado. Que 46 ml são de álcool quanto que falta para 100? 54 ml vão ser de água. Então, os 46% é que 46 ml para cada 100 ml do total, certo? Então, vamos resolver um exercício para ver se vocês conseguem compreender e depois vocês vão fazer os exercícios que eu vou enviar para vocês via WhatsApp. Uma solução aquosa, lembrando que se é uma solução, eu tenho uma mistura homogênea. E se é uma mistura homogênea, obrigatoriamente só possui uma fase. Aquosa significa que é alguma coisa preparada com água.
é preparada dissolvendo-se 30 gramas de nitrato de prata. Nitrato de prata. Então, o 30 gramas eu estou relacionado ao meu M1, a minha massa do soluto, porque é ele que está sendo dissolvido. E ele foi dissolvido em 270 gramas de água. Água significa que vai ser o meu M2, o meu solvente. Aí eu fiz 3 perguntas. Eu pedi para determinar a massa da solução. Massa da solução é o M. Como eu calculo massa da solução? M1 mais M2. Vamos lá. Quanto que é o M1? 30 gramas, que é quem eu dissolvi. Quanto é o M2? 270 de água. Então, 30 mais 270 vai dar quanto? 300 gramas. Isso é a massa da minha solução. Vamos para o título. Como eu determino o título? Título é igual a massa do soluto sobre a massa da solução, a massa total. Quanto é o M1? 30. Dividido pela massa total. Quanto é a massa total? 300. Então, 30 dividido por 300. Corta um zero com zero. 3 dividido por 30, 0,1. Por que título é adimensional? Aqui não está em gramas e aqui não está em gramas, então grama cancela grama, por isso que título ele é adimensional, ele não tem unidade. O que significa esse título 0,1? Significa que em cada 100 gramas eu tenho 0,1 gramas de nitrato de prata. Porcentagem. Para eu determinar a porcentagem, título vezes 100. Quanto que é o título? O título eu acabei de achar que é 0,1. Quanto é vezes quanto? Vezes 100. 0,1 vezes 100 dá quanto? 10%. Então, aqui eu determinei a porcentagem do soluto. Então, 10% dessa solução é de soluto. Como que eu faço para determinar a porcentagem do solvente? Sempre que for um é soluto, sempre que for 2 é solvente. Se o P1 é 10, o P2 é o que falta para 100, o 100%. Então, quanto que eu vou ter de solvente? 90%. Correto? Façam os exercícios, por favor. Quando for para enviar no Google Sala de Aula, eu vou avisar vocês, correto? Bons estudos, não desanimem. Qualquer dúvida, me chamem no privado. Até segundo ano.